Com Bolsonaro você pode fazer o que você quiser. Mas com Lula, chamou de ladrão, rapaz. É cadeia. No mínimo, mas se esse país for justo, solitária e prisão perpétua. Prisão perpétua dentro da solitária. Esse é o Brasil de Lula. Este é o Brasil de Lula. Aí você vê, né? Jornalismo imparcial. Rui Castro, longa vida a Bolsonaro. Nem os que mais o odeiam querem vê-lo morto no hospital? Não. Ele precisa viver para pagar. Pagar pelo quê? É puro ódio. Essa é a classe jornalística do Brasil. A Elisa até comenta. A imprensa passa o dia alimentando ódio contra Bolsonaro e depois, nossa, como o país está polarizado. Transformaram Bolsonaro no vilão oficial para justificar o próprio ódio e hipocrisia orquestrada. Dá nojo. Aí, Carlos Bolsonaro fez uma pergunta bem curiosa. Essa pergunta aí vale ter na ponta da língua. Quando o cara vindo pro teu lado te encheu o saco, pergunta isso pra ele. Pergunta pro teu amigo esquerdeiro, teu colega de trabalho esquerdeiro. Se Bolsonaro fosse criminoso, por que os criminosos o odeiam? E por que o crime clama, defende e festeja Lula e aliados? Né? Alinhados a ele. Se Bolsonaro é um grande criminoso, por que o crime não gosta dele? Não é de se perguntar? Não é o bandidão? Então por que o crime não gosta de Bolsonaro? Por quê? Eu não sei. Tentando ser sobre isso, né? Nem pensei em colocar aqui. Lembrando aqui agora. Tava na parte de segurança pública. Mas aqui eu pego rápido. Cadê? É uma notícia que envolve o PCC. É uma imagem. Cadê? Pera. Aqui. Pronto. Essa aqui? Não, essa aqui. Ó. Aqui, ó. Botar a imagem. Pronto. Quem sabe faz ao vivo. Aqui, ó. Ó lá. Bolsonaro na cadeia. PCC coloca faixa com Bolsonaro na cadeia, na boca da favela e gera atenção. Se Bolsonaro é um criminoso, por que os criminosos não gostam de Bolsonaro? Curioso isso, né? Aí o Carlos também fez um pequeno texto, bem curioso, com algumas coisas envolvendo aí o caso do Adélio Bispo e outras tantas outras. Muita gente tem falado, e com razão, do registro de entrada falso que usaram para tentar justificar a prisão absurda e ilegal do Felipe Martins. Mas essa prática não é nova. Já tentaram usar o mesmo truque contra meu pai no dia que tentaram tirar a vida dele com a facada. No dia 6 de setembro de 2018, criaram um registro falso em nome de Adélio na Câmara dos Deputados, numa possível tentativa de criar um álibi para o homem que tentou tirar a vida de meu pai. E isso justamente no dia em que ele deu a facada em praça pública no então líder das pesquisas e candidato com discurso mais contundente contra o sistema. Até hoje, nenhuma explicação convincente sobre isso, nem sobre as dezenas de coincidências que cercam o caso, foi nos dada pelas autoridades. O bandido era militante de esquerda, foi filiado ao PSOL e na época dos fatos estava desempregado, mas mesmo desempregado, isso a maioria das pessoas deve lembrar, foi encontrado com 4 celulares, notebooks, cartões de crédito pré-pagos e chips descartáveis. Ele era amigo de infância de um dos chefes do PCC no norte de Minas. Tinha perfis falsos, com menções ao PCC e indícios de que se comunicava com membros do PCC por esses perfis. Isso daqui eu não tava por fora disso aqui do Adélio. Pra mim isso aqui é novidade. Um membro conhecido do PCC em Montes Claros, Cleiton Ramos de Souza, vulgo Veim, cresceu junto com Adélio. Em Juiz de Fora, ele ficou hospedado numa pensão onde 2 pessoas ligadas ao caso morreram em menos de 40 dias após o atentado. Isso eu lembro, né? Baita coincidência. A dona da pensão, Dona Aparecida Maria da Costa, morreu poucos dias depois. Outra coincidência. Um homem chamado Rogério Inácio Vilas, que chegou a dividir o quarto com Adélio, apareceu morto no começo de outubro de 2018. Outra coincidência. 4 advogados de alto escalão correram para defender o lobo solitário em pleno feriado de 7 de setembro. 2 chegaram em jatinhos. Um eu lembro, até da cara. Um deles foi preso por lavagem de dinheiro pro PCC. Sabe quanto ele tinha na conta?
mais de 200 milhões. As pessoas que pagaram a conta dos advogados nunca apareceram. O contrato tinha cláusula de confidencialidade. Nossa família nunca recebeu absolutamente nenhuma explicação. Esse negócio de cláusula de confidencialidade, advogado e cliente. Espero que dê tempo de a gente falar sobre uma coisinha que envolve talha-ferro. Aí a gente volta aqui nessa questão de Bolsonaro, né? Para ver sobre confidencialidade entre o cliente e seu advogado. Adélio também visitou um clube de tiro que eu frequentava 2 meses antes do atentado e sabia da agenda do meu pai em Juiz de Fora com antecedência. Ele visitou cada ponto da cidade que nós íamos visitar naquele dia: hotel, Câmara Municipal, Funalfa e o local do almoço com empresários. Filmou tudo, fotografou tudo e esperou a melhor hora para agir. Além do exposto, diante de tantos fatos conhecidos por todos, porque jamais fui chamado para depor. O caso do Bolsonaro nunca foi chamado para depor. Já no caso da Marielle, meu Deus do céu. Mesmo com todas essas coincidências, concluíram rapidamente, em menos de um mês, que Adélio era um lobo solitário, dodói da cabeça. Mesmo se isso fosse parcialmente verdade, amigos que conhecem a realidade dos presídios me explicaram que os inimputáveis são o principal instrumento de execução usado pelo crime organizado. Para fechar, o delegado da Polícia Federal, responsável pela investigação, foi promovido pelo governo Lula a chefe da diretoria de inteligência da PF. Sim, a mesma diretoria que foi colocada à disposição do ministro para investigar Bolsonaro. Coincidência? A narrativa oficial diz que Adélio agiu sozinho, que está tudo esclarecido, que não tem nada para ser descoberto nessa história. Mas a pergunta continua sem resposta. Quem mandou matar Bolsonaro? Quem pagou os advogados? Com quais interesses? Até hoje sofremos as sequelas e as consequências disso. E agora, de novo, tentaram usar um registro de entrada falso, só que nos Estados Unidos, para prejudicar Bolsonaro e pessoas próximas. Coincidência ou o mesmo método, com outros alvos? A história se repete e tem gente que ainda finge que não vê. E falando em Bolsonaro, tudo indica que vem se recuperando bem. Todos os boletins médicos aí. Bolsonaro fez umas postagens também na rede social. Vou colocar aqui a imagem de Bolsonaro, né? Tá lá, né, com as coisas lá, aqueles teco-teco lá de hospital, mas tá de boa. Graças a Deus, nos próximos dias aí, espero que o Jair, né, tenha aula. Não sei quanto tempo leva, porque não é coisa pouca isso daí, né, gente? Tá, meu Deus, não dá nem imaginar como é que funciona esse negócio aí. Até a própria cicatrização interna, né? Vixe, fé em Deus aí, Jair tá são e salvo, né, em plena saúde, já nos próximos dias. Mas vamos lá. A Bela Megali colocou essa matéria que eu fiquei assim, sem entender. Porque o Jornal Globo não tá colocando essa matéria aqui pra elogiar o Tarcísio. O Jornal Globo com certeza tá colocando essa matéria pra queimar o Tarcísio. Mas a troco de quê? É o que eu fiquei pensando, né? Porque isso aqui é um crime no Brasil. O Tarcísio, segundo a Bela Megali, teve um papel decisivo na questão da anistia. Tarcísio entrou de cabeça no final da coleta de assinaturas. Segundo Ledupélio Sóstenes, que capitalizou os apoios ao projeto, o governador conseguiu 4 assinaturas decisivas para que a urgência da anistia atingisse o número necessário para ser protocolado, 257 apoiamentos. No último dia, Tarcísio conseguiu trazer 4 votos de deputados de São Paulo. Ele ajudou bastante. Que bom que ajudou. Tô de olho aqui, né? Acho que essa matéria em algum momento vai fazer mais sentido do que tá aqui. Aí, você vê como são as coisas, né? Ano passado, ninguém dava nada. O pessoal tá dando aí Bolsonaro e a direita no Brasil, né? A extrema-direita, o bolsonarismo, chama do que quiser, os conservadores, como o cachorro morto, eles estão pregando isso desde 2022. Não acabou, não vai aguentar, não vai aguentar. Todo dia vai chegar ao fim. E nunca chega ao fim o movimento. Aí a coisa vai crescendo. É PF, é julgamento, é CPI, é CPMI, é isso, aquilo, outro, 1001 inquéritos. E aí você tem que agora aturar. Ontem, o Temer dizendo que aprovar a anistia vai parecer confronto do Legislativo ao Supremo. Para quem não dava nada, para quem achava que estávamos diante de uma causa totalmente perdida, você vê que o negócio está mudando, né? Você vê que o negócio está mudando a ponto que agora a galera já está falando sobre as consequências de aprovar.
aprovar a proposta, apareceu um confronto do Legislativo com o Supremo. Por que não pode ser um confronto do oposto, né, do Supremo com o Legislativo? Porque as penas que estão sendo dadas não podem parecer um confronto com o Legislativo, com a direita, com o bolsonarismo, com a sociedade. Não sei, é um negócio que tem nesse país que o judiciário tá sempre certo. É incrível, é incrível. Temer avalia que há disposição para o Supremo fazer uma revisão das penas. Ele percebe que tem uma boa vontade nisso. Tá bom, Temer. E o curioso, sabe o que é o curioso? Essa boa vontade, ela tá vindo agora. Essa boa vontade nunca apareceu. Aí agora que o projeto de anistia está andando, a boa vontade apareceu. A boa vontade andou sumida. Todos esses anos. Apareceu agora. Agora ela apareceu. Prazer, né? Vamos sacudir aqui as mãos. Boa vontade, né? Então, prazer aí, vocês não conhecem. Tá aqui a boa vontade. Estava desaparecida. Isso daqui, Temer. Isso aqui é o quê, Temer? Vê tua idade aí, Temer. Tu já pensou? Já pensou tua mãe, Temer, numa coisa dessa? Idosa presa pelo 8 de janeiro, divide cela com homicidas e traficantes. Tu acha que... O quê, Temer? Será que isso aqui não é uma afronta à família, essa senhora? Quantos estudos aí não tem sobre o impacto de pessoas inocentes que são presas? Quantos estudos não tem? Mostrando o impacto que tem quando a pessoa inocente acaba sendo presa? Mas não adianta falar, né? Porque é um afronto, é um afronto que está sendo feito, uma afronta. A estratégia do governo Lula para tentar anular a urgência na Câmara. A estratégia é passar por cima das regras. Até já adianto. Depois da derrota na Câmara, com a oficialização do requerimento de urgência, o governo desenhou uma estratégia para tentar virar o jogo e enterrar o projeto. A ideia é aproveitar brechas no regimento. Não tem brecha. Não tem brecha no regimento. Não tem. Não tem. É tapetão passando por cima do regimento interno, que dê margem para o Hugo Mota para negar o pedido. O regimento da Câmara prevê que, para retirar de pauta um projeto em regime de urgência, são necessárias metade mais uma das assinaturas que endossaram essa tramitação rápida. O próprio Sóstenes explicou isso. Das pessoas que assinaram, metade mais uma, ou seja, 132 pessoas, elas tinham que fazer uma nova lista, e com essa nova lista em mãos, com 132 nomes, você pede para tirar. O governo Lula não tem pretensão de fazer isso. Ele não vai conseguir 130 assinaturas. O governo Lula sabe disso, mas acredita, né, que leis, regras não servem de nada, porque quem manda, vocês sabem quem é. Então, é possível encontrar brechas que permitam, de algum modo, tomar decisão unilateral de retirá-lo. Nesse caso, mesmo que sejam 20 ou 30 assinaturas, número do qual se fala nos bastidores do Planalto, seria o suficiente para sustentar o argumento de que o pedido de urgência não tem mais legitimidade. Olha, não, a gente conseguiu a 30, tá vendo? 30 agora não tem mais, só são 230. Então não tem... Mas, cara, a regra é clara, não tem brecha. Com o PT, tudo é no tapetão. Tudo é no tapetão e na ilegalidade. O plano de revisar a lista de nomeações e padrinhos políticos de cada cargo no governo Lula também vem sendo usado como argumento, né? Vamos tirar os cargos. Líderes do Centrão podem ver ironizando essa iniciativa. Vão tirar o que nunca deram? Vocês vão tirar o que vocês nunca deram. Tem gente que pediu cargos e não levou. E está com emendas atrasadas desde 2023. Seja como for, mesmo que o governo consiga as assinaturas de que precisa, ao final, quem vai ter que desempatar a pendenga será o Hugo Mota, que, sob pressão de todos os lados, até agora não deu nenhum sinal do que pretende fazer. Semana que vem é a semana derradeira, né? Semana derradeira não necessariamente. A semana que vem a gente deve ter alguma atualização sobre isso. Ele volta e vai ter a reunião de líderes. Aí, para a gente fazer uma ponte para o próximo tema, governo Lula defende solução para anistia via Supremo. É incrível como as coisas acontecem nesse país, né? O Supremo trabalha para ajudar o Lula e o Lula trabalha para ajudar o Supremo. Harmonia entre dois poderes. O governo Lula
defende a solução para as penas dos condenados que seja feita via Supremo e sem a necessidade de aprovação de um projeto de lei de anistia no Congresso. Aspas para o José Guimarães, líder do governo, né, na Câmara. O caminho que Hugo Mota está construindo é com o Supremo em uma análise da dosimetria das penas. Acho que o Supremo pode ser simpático a essa ideia. Acha? Tu acha o quê, cara? Tu já sabe, tu já tem certo. Tu sabe do que tá falando. Depois do esporro público que a Glaze tomou, e todo mundo viu, a chamada noticiada amplamente pelos jornais, tu ia falar em nome do Supremo se tu não tivesse essa certeza? Colégio José Guimarães, para de fazer os outros de trouxa. Pela tese citada pelo líder do governo, o próprio Supremo passaria a aplicar uma punição mais branda aos condenados e permitiria à corte conduzir esse processo. Para Guimarães, isso evitaria uma crise institucional. Que crise é essa? Essa crise vai fazer o que, essa crise? O que vai fazer essa crise? Vai abrir inquéritos do nada para perseguir pessoas? Vai ser. Que crise é essa? O que vai acontecer? Num processo que, pela lei, pela Constituição, tem que tomar uma decisão X. Vai tomar uma decisão Y. Por quê? Vai fazer o quê? Que crise é essa? Não tem um jornalista para perguntar. Isso é a falência do país. Porque o cara tá falando com a CNN e o Caio Junqueira, né, o porta-voz do regime, ele não consegue botar um microfone na boca e perguntar: me explica que crise é essa? Que crise é essa? Você tá acusando o quê? Você tá acusando o Supremo de quebrar a lei? Você tá fazendo acusação grave. Cadeia no PT. Não tem que fazer uma acusação dela, uma acusação muito antidemocrática. Que crise é essa, pô? Enfim, né? Não podemos criar uma crise institucional com o Supremo. Da forma como está, criar uma crise institucional. Que crise é essa? A solução ideal seria via Supremo. O Supremo rever as penas dialogando. Não podemos ir pro tudo ou nada. O que é tudo ou nada? Explica o que é tudo ou nada. Mas é o PT. O PT, a gente já sabe como é que o PT funciona. Aí você pega o gancho do PT em relação à anistia e aplica na questão da extradição. Embate do ministro com a Espanha, tem uso político de bolsonaristas e governo Lula recorre. Pronto. A Espanha negou e o governo Lula foi lá cutucar. Não, pô. Reconsidera aí, pô. Deporta Oswaldo Eustáquio. Lula prepara um recurso contra a decisão da Justiça da Espanha de negar a extradição do influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio, né? Ai, meu Deus. Será que é blogueiro? Qual foi o jornal? Foi o Metrópolis, eu acho, né? O Metrópolis chamou de jornalista, a Globo chamou de blogueiro, a Folha de São Paulo influenciador. Alvo de 2 mandados de prisão do Supremo por crimes contra a democracia e corrupção de menores. A decisão de recorrer se deu após o ministro iniciar um embate com a autoridade do país europeu na terça com ordem de suspender a extradição de um búlgaro condenado na Espanha, alegando desrespeito do requisito de reciprocidade pelo lado espanhol. O ministro da Corte afirmou sob reserva, veja só, o ministro da Corte falou com a Folha de São Paulo sob reserva, ele considera que o cara se excedeu, hein? O meu colega se excedeu com a soltura do búlgaro condenado e a suspensão do processo de extradição. O búlgaro foi condenado pelo quê? Qual o crime do búlgaro, hein? Curioso a imprensa não comentar. Outro ponto que dividiu opiniões no Supremo foi o pedido de esclarecimentos para a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernandes Palacios. Procedimento da diplomacia que costuma ser adotado pelo Ministério das Relações Exteriores, não pelo Judiciário. Mas vocês estão lembrados? Foi quando agora? E foi fevereiro, peraí. Aqui, ó. Era fevereiro, final de fevereiro. Final de fevereiro. Porque o que a Folha de São Paulo diz, né? Não é o judiciário que tem que fazer diplomacia. Não é função do judiciário fazer diplomacia. É função do governo, do Ministério de Relações Exteriores, tá? Mas, no mês de fevereiro, o tweet, né, do
Assim, é como se a Secretaria do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado fez um comentário, falando inclusive do Brasil, né? Criticando, né, algumas coisas que estavam acontecendo. A Daniela Lima diz, né? Itamaraty avalia responder postagem do governo americano sobre o Brasil. Aí, tá aqui, né? Manifestação do governo americano sobre decisões da justiça brasileira. Só que, a nota oficial do governo. Pera. Cadê? A nota oficial do governo. Cadê? A nota oficial do governo consultou. Você sabe quem? Quando Itamaraty rebateu o governo americano, um procedimento de diplomacia, consultou o mesmo o meu diplomata. É o novo Barão do Rio Branco. É o novo. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o mestre. Ele é tudo. O cara é a lenda. Ele consegue. Ele é bom em tudo que ele faz. Rapaz, é o maior ser humano que já existiu na história desse planeta Terra. Ministro foi ouvido sobre aspectos jurídicos e factuais onde reagiu o governo Trump. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se teve mais alguma notícia. Tá. Eu acho que teve mais alguma. Não sei se teve mais alguma. Se teve. Às vezes. Ah, é. Aí depois teve isso, né? Depois ele participou de um evento público e ele ainda rebateu, né? Falando que o Brasil deixou de ser colônia em 22. Aí o pessoal falou que é meio impreciso, né? Foi em 1815, quando se tornou Reino Unido, a Portugal e Algarves, né? Meio fake news. Aí o Renato Coutinho até lembra, bota aqui o documento oficial, né? Enfim, tem mais aqui alguns embates. Aí depois criticou de novo. Aí depois ele criticou de novo. Ele criticou a postura de Trump em reunião com o presidente da Ucrânia. E ele não para. Consultoria ligada a Economist vê recuo da democracia brasileira e citação do Supremo contra X. Não lembrava dessa notícia. E a gente vai falar da Economist hoje. Vamos falar da Economist já já. Passado um mês e meio, porque aqui foi no final do mês, né? 28, e essa confusão da nota foi dia 26. Passados um mês e meio, mais uma vez, o judiciário fazendo diplomacia, em parceria com o governo Lula, né? O bate-bola e a Economist de volta em campo. Mas vamos voltar, né, para o assunto do dia. As autoridades brasileiras pretendem argumentar no recurso que o papel desempenhado por Oswaldo não era de um mero crítico da gestão do Lula. Não, Eu não suporto Oswaldo Eustáquio, mas tu fala que ele é o quê? Ele era o quê? Ele era o Jiraya. Ele era o Jaspion. Ele fez o quê? O que é que ele fez? Segundo o integrante do Ministério da Justiça, avalia-se que é preciso mostrar com detalhes as ações do influenciador contra a democracia. Vocês realmente acham que vocês vão convencer? Sabe, aqui pra mim já tá parecendo burrice. E a pressão pública contra delegados da polícia responsáveis pelas investigações. Cara, tu vai tentar convencer o governo da Espanha a deportar os Odestaque porque ele estava fazendo pressão pública contra funcionários públicos, delegados, num processo que a própria Espanha já classificou como político. Não me parece inteligente, viu? Me perdoa. O governo Lula acredita que as chances de reverter o cenário na Espanha são baixas. Então, sabe, não precisa ser muito inteligente. O principal receio é que uma nova negativa da extradição possa reforçar o discurso bolsonarista e que o Brasil desrespeita a liberdade de expressão e persegue opositores. Pois é, né? Pois é. O recurso deve ser elaborado em colaboração entre a AGU e advogados espanhóis que acompanham o caso. Procurado, o Ministério da Justiça não respondeu. Tá bom. Aí, a Espanha não se deu por satisfeita em negar. A Espanha pediu agora para a Interpol tirar o Oswaldo Eustáquio da lista da Interpol. Após frustrar o governo Lula e o Supremo e negar a extradição,
a Justiça da Espanha acionou a Interpol para evitar que ordens de prisão ou extradição contra o militante bolsonarista sejam emitidas com base na solicitação recusada. Estando essa decisão devidamente firmada, encaminhe-se cópia à Subdireção-Geral de Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e ao Serviço da Interpol para efeitos procedentes. Notificada da decisão, a Interpol deve atualizar seus registros para excluir a solicitação de extradição e cancelar qualquer alerta internacional para a captura do Oswaldo. Aí vamos agora numa série de comentários das pessoas mais inteligentes do país, depois dos ministros supremos, né? Porque aí é um nível diferente. São os Cavaleiros de Prata, né? Ali é o ministro supremo, é a deusa Atena. Eles são a deusa Atena. Zeus, né? É o Monte Olimpo. Aqui são os Cavaleiros de Ouro, né? Vai lá. Pablo Hortelado. Até chapa aí da turma do Soros, esse rapaz. O que me chama a atenção nessa decisão da justiça espanhola é a maneira como ela qualifica o crime. Ela não disse apenas que não tem equivalente no sistema legal espanhol. Ela está dizendo que o caso do Oswaldo Eustáquio é perseguição política. E por ser perseguição política, ela não vai acolher o pedido. Ela está dizendo que o julgamento do Oswaldo Eustáquio ele está sendo feito por ele veicular uma perseguição por conta das suas opiniões políticas. Então ela é também uma avaliação da justiça espanhola de que os processos de julgamento a qual ele está submetido no território brasileiro, eles não são justos, não são equilibrados. Aliás, isso é meio semelhante ao que aconteceu no caso anterior, que a gente estava discutindo no começo do programa com a Nadine, porque quando o Brasil acolheu a Nadine, ele também julgou que o julgamento que aconteceu no Peru não foi equilibrado. Então a gente tem nesses dois episódios o mesmo problema, a justiça de um país julgando que o outro país não tem um sistema judiciário equilibrado e, num caso, acolhendo uma pessoa que foi condenada, o caso do Brasil acolhendo a ex-primeira-dama, e no caso da Espanha, não extraditando um cidadão brasileiro que está sendo processado aqui por crimes que, segundo a justiça espanhola, são crimes de opinião. Aí, a opinião ainda mais contundente foi do Merval Pereira. Merval Pereira deve estar em busca de um aumento, não sei. Eu não sei se ele está desgostoso de viver. Ele está muito crítico do regime, ultimamente. Lá vamos, Merval. Eu acho inacreditável que um búlgaro que foi apanhado com 30 malas de cocaína... Não, mais de 52. 52, mas seja liberado porque o Alexandre de Moraes quer trazer de volta um bolsonarista que está lá, que está fazendo campanha. Acho absurdo, acho essa troca realmente sem sentido nenhum, não tem... E outra coisa, o fato da Espanha ter dito oficialmente que lá esses crimes não são crimes, é também um sinal de alerta, né? Nós não estaremos sendo exagerados demais nesse combate ao uso das redes sociais no sentido político. A gente não está misturando liberdade de expressão com crime. Eu acho que a gente precisa também pensar um pouco sobre isso, sobre a visão do que é crime quando se trata de uma oposição política. Eu olhei aqui, não sei porque eu olhei que a data tá aqui, ó. 16 de abril de 2025, 2h26 da tarde, né? Ali no quadradinho vermelho. Às 2h26 da tarde de ontem, pela primeira vez na vida, a cabeça do Merval Pereira se questionou. E se a gente tiver errado, né? Rapaz, e se a gente tiver perseguindo pessoas? E se nós passamos do ponto, né? Pois é, né, Merval Pereira? E se, né? Será? Não, mas acho que não. Acho que tá tudo certo.
news. É só o combate às fake news. Certo são vocês. Errado é quem ousa discordar da Globo. A justiça da Espanha com certeza está errada. Certo são brasileiros. A AGU aí do Lula vai mostrar como o Oswaldo realmente é um perigo ao planeta. Um perigo ao planeta. Ele tem que ser extraditado aí para, sei lá, para Marte. Mandar ele para Marte, né? Ficar sozinho lá sem internet. Aí, assim como o Merval Pereira, vem o Mário Sabino. Vou trazer aqui primeiro a opinião dos jornalistas, depois entrar a opinião de um desembargador, ex-desembargador, opinião técnica sobre o assunto. Aí vem o Mário Sabino, na mesma linha. Espanha respeitou o tratado de extradição no caso de Oswaldo Eustáquio. Ele está fazendo uma afirmação grave. Que pode atentar contra o Estado Democrático de Direito do Brasil. Como assim ele ousa falar que a Espanha está certa? Vesti camisa social agora de manhã para pensar com meus botões sobre essa história do ministro segurar a extradição de um traficante búlgaro para a Espanha, após a Espanha se negar a extraditar para o Brasil o suposto jornalista Oswaldo Eustáquio. Agora, Oswaldo é suposto jornalista. Cada portal de imprensa chama de um jeito. Bolsonarista mentiroso, com o perdão do pleonasmo, que já foi condenado por incentivar e participar de manifestações antidemocráticas. Os juízes espanhóis que apreciaram o pedido de extradição feito pelo Brasil, julgaram que a permanência de Oswaldo se justifica por ele não ser um criminoso comum. A extradição há de ser declarada improcedente por ser uma conduta, o fato investigado, com evidente conexão e motivação política, uma vez que se realizou dentro de uma série de ações coletivas de grupos partidários do senhor Bolsonaro, ex-presidente da República, e de oposição ao atual presidente Lula. Eles foram além e disseram que a volta do sujeito ao país representaria risco elevado de que a situação dele no processo penal do Brasil seja agravada por causa de suas opiniões políticas. Na sequência, os juízes espanhóis acionaram a Interpol para tirar o nome de Oswaldo da sua lista de procurados, onde a Polícia Federal colocou o pedido do ministro do Supremo, que conduz os inquéritos sigilosos abertos de ofício pelo tribunal. Em retaliação, o ministro brecou a extradição do traficante búlgaro e concedeu prisão domiciliar ao criminoso, alegando que a Espanha não respeitou a reciprocidade estabelecida pelo tratado de extradição firmado com o Brasil, mas mandou que o governo espanhol, por meio da sua embaixada, preste informações em 5 dias, comprovando o requisito da reciprocidade, em especial do caso anteriormente. Até aqui o Mário Sabino meio que faz um resumo do caso. Aí agora ele vai trazer um elemento novo que ninguém trouxe. E, para mim, é o ápice do texto dele. O Mário Sabino vai fazer o quê? Olhar a letra fria da lei. Os botões da minha camisa social me aconselharam a ler o texto do Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha. Não, eu vou pegar para ler. Vamos ver esse tratado. O que é que esse tratado diz? Lá no artigo 4º, estão elencados nas letrinhas F e G os motivos que permitem a um dos países não conceder extradição. Os motivos para você negar extraditar uma pessoa. Item F. Quando a infração constituir delito político ou fato conexo, parece um delito político. Item G. Quando o Estado requerido, ou seja, quem pediu a extradição, no caso o Brasil, tiver fundados motivos... o Estado requerido. Requerido é quem está sendo solicitado. A Espanha, então. Quando a Espanha tiver fundados motivos para supor que o pedido de extradição foi apresentado com a finalidade de perseguir ou punir a pessoa reclamada por motivo de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas, bem como supor que a situação da mesma seja agravada por esses motivos. 2. A apreciação do caráter do crime caberá exclusivamente às autoridades do Estado requerido. Cabe a quem recebeu a solicitação classificar, apreciar se é um crime político ou não, se é um delito político ou não, se está sendo perseguido por opiniões políticas ou não. A alegação do fim ou motivo político não impedirá a extradição se o fato constituir principalmente infração da lei comum. Neste caso, a concessão da extradição ficará condicionada ao compromisso formal por parte do Estado requerente de que o fim ou motivo político não considerar para agravação da pena.
Os meus botões e eu temos a impressão de que a Embaixada da Espanha citará essa parte do texto ao ministro para reafirmar que o seu país respeitou sim o que foi acordado com o Brasil. E talvez para retrucar que o tratado foi desrespeitado pelo ministro. Pois é, quando ele travou a extradição, de um traficante de cocaína com base no argumento de alhos por bugalhos. Se é que a embaixadora responderá à citação do Supremo, visto que, aparentemente, o integrante do judiciário brasileiro não pode exigir explicações de um diplomata estrangeiro que está protegido por imunidade. Está protegido. Você não conhece o Brasil. No Brasil, o bicho pega. Pela lei internacional, pedidos de explicações só podem ser feitos de governo a governo. O governo sou eu. E aparentemente o ministro não é? O Mário Sabino está querendo ser preso. Cadeia nele, ministro. Depois dos Estados Unidos, a Espanha é a segunda grande democracia ocidental que vê perseguição política em atos que você sabe quem. Talvez seja o caso do ministro parar para pensar no que anda fazendo. Talvez seja o caso de nós todos pararmos para pensar com nossos botões se não estamos abastardando a nossa democracia bastarda. Pois é, será, né? Será que tem algo errado acontecendo, né? Não sei. Talvez, né? Talvez o Brasil que esteja errado, né? Acho que não. Errado deve estar a Espanha. Aí agora temos opinião técnica. Walter Mairovich. A Globo chamou, não sei se a Globo fez o certo, né? Acho que é uma posição meio complicada. Talvez o Walter Mairovich seja preso. Não sei. Para mim é muito antidemocrático o que ele disse. Vamos aqui ver. Doutor, queria ler aqui só alguns pontos da decisão do ministro Moraes para que o senhor possa comentar do ponto de vista jurídico, explicar para a gente, porque ele suspende o procedimento de extradição, pede que o embaixador da Espanha no Brasil preste informações em 5 dias a respeito sobre, na verdade, a reciprocidade do tratado de extradição entre os países, define que a extradição seja indeferida, converte a prisão, como eu acabei de falar, em prisão domiciliar e determina que o Ministério da Justiça e o Itamaraty sejam comunicados da decisão para que façam a devida comunicação diplomática com a Espanha. Então, eu queria que o senhor começasse explicando esse conceito da reciprocidade, se ele cabe nessa decisão que a gente acabou de noticiar aqui. Tá bom, esse é o ponto que me parece fulcral, fundamental. Mas eu gostaria de lembrar, dar um passo atrás, e dizer que toda vez que um magistrado, quer do Supremo ou qualquer outro juiz, toda vez que ele aprecia um pedido e julga com o fígado, acontece um caso assim. Está evidente que julgou mal Moraes, julgou com o fígado, e sua bile é uma bile de ira e que tem odor de reciprocidade. Mas vamos por... Se eu fosse filiado ao PT, mais que isso, se eu fosse deputado federal pelo PT, se eu estivesse lá no PT, dividindo as fileiras com Lula, eu entraria hoje mesmo um pedido formal ao judiciário para a inclusão do Walter Mairovich no inquérito dos atos antidemocráticos por sua fala golpista, né, e pedindo aí no mínimo a suspensão das redes sociais dele para parar da entrevista. Essa fala é inaceitável. Essa fala, se eu fosse petista, eu ia para cima dele. Não aceito, eu repudio. Eu tô falando petista porque só o PT defende a democracia. Só o PT. É tudo antidemocrático os partidos. Só o PT defende a democracia. Então o pessoal também. Se eu fosse do pessoal, entrar, vai pra... Não é possível um ataque gratuito desse. Um ataque gratuito desse na Globo. Cadê a responsabilidade do jornalismo? Isso é um absurdo. Um absurdo essa fala do Walter Mairovich. Absurdo. Partes. Reciprocidade, como o Lins lembrou bem, e tecnicamente, significa, evidentemente, equivalência. Qual é a equivalência? Entre um blogueiro bolsonarista, criminoso, que faz fake news da pior espécie, resumindo, é da pior espécie. Mas o que significa isso? Qual é a comparação que se faz com um narcotraficante internacional? Eu te explico. Em termos técnicos, sabe qual é a reciprocidade, a equivalência? Ambos são seres humanos.
e perante a lei somos todos iguais. Chupa! Rapaz, eu nasci pra isso, velho. Nossa, fala aí. Fala aí. Se esse argumento aí não é digno de uma decisão judicial. Não é digno. Eu estou equivocando porque ambos são seres humanos e perante a lei todos somos iguais. Ainda pode chutar até Jesus Cristo. Não é assim que funciona no Brasil? E minha decisão seria técnica, 100% técnica. Mas, né, um intelectualzinho que não sabe de nada, ele não está pronto para um verdadeiro embate jurídico, ele não está pronto, está numa posição muito antidemocrática. Eu espero que Randolfo Rodrigues veja isso daqui e acione, sabe, judicialmente esse antidemocrata. Vamos lá. As decisões, num caso e no outro, vejam, é muito clara, de uma clareza solar, não há reciprocidade alguma. As coisas são desiguais. Segundo ponto, Andréa, e que esse me parece muito forte, porque nós estamos tratando de um tribunal constitucional que se chama Supremo Tribunal Federal. É um tribunal, uma corte constitucional por essência, e o que um ministro faz? Dá as costas e critica a soberania da Espanha pela sua corte maior. Veja, as decisões nos estados nacionais são soberanas. Se a Espanha julgou mal ou julgou bem, isto não diz respeito a um outro país no sentido de aplicar sanções. O que o Moraes fez, na realidade, foi suspender um processo e fazer uma exigência. Isso ultrapassa a linha do absurdo. Eu assisti Dragon Ball. Em Dragon Ball, você tinha 5 Senhor Kaiô para cada região. Eles eram soberanos em sua região, mas Dragon Ball me ensinou que todos eles respondiam ao Supremo Senhor Kaiô. Como é que se... Não é superior Tribunal Federal, não é superior, é Supremo. O Supremo é Supremo. O Supremo está acima da soberania de qualquer nação. Eles são o Supremo. Mais uma vez refutado. Mais uma vez eu provo que Walter Mairovich não sabe de nada. Está apenas atacando o judiciário brasileiro de forma gratuita. Eu não entendi porque a Globo, parceira do regime, abriu espaço para um cara desse falar. É um absurdo. Randolfo Rodrigues, faça o que você sabe fazer. Vá, Randolfo. Vá. Vai e salve o Brasil. Salve a democracia. Mas o pior que não acabou, não. Calma que ainda tem mais. As decisões de uma corte são soberanas de um Estado da Espanha, um Estado-nação, Estado nacional. E um outro ponto que me parece importante é que essa decisão do Moraes, inclusive de chamar o embaixador, ou melhor, de provocar o embaixador da Espanha sobre reciprocidade, isso é censurar. Isso é tratar de maneira contrária à legalidade e contrária à diplomacia. E o ponto outro, e aí está o odor de reciprocidade, está em se dar uma prisão domiciliar a um narcotraficante. Por quê? Porque prisão domiciliar a narcotraficante significa, ainda que com tornozeleira, mas sem vigilância especial, significa um convite para a fuga. É lamentável. O Moraes, mais uma vez, decidiu com o fígado e, pior, meteu o pé pelas mãos. Que absurdo, né? Eu também recuso a refutar esse final. É um absurdo. É um absurdo. Ai. Tô incrédulo que a Globo fez isso. Estou incrédulo. A gente tem que tratar, gente, as coisas com leveza. Porque se a gente for levar tudo a sério, no pé da letra, a gente fica maluco. Sabe? Tem que rir da miséria, porque senão a gente fica louco. Aí, ontem,
Eu sabia que a gente chega aqui vendo The Economist. Textão sobre o Brasil. O Brasil está ganhando destaque no mundo. Segundo a The Economist, o Supremo está em julgamento. Agora, eu não sei se a tradução ficou boa. Eu acho que o melhor seria estar sob julgamento, né? Assim, a corte está sendo julgada. Como um juiz superstar ilumina uma concentração excessiva de poder. O homem é brabo. A democracia brasileira e obviamente, né, a The Economist é uma das porta-vozes do regime internacional, do establishment internacional, do grande capital financeiro. Não sei se vocês devem lembrar, né, ou se sabem, um dos acionistas da Economist é a família Rothschild. Então, aí você sabe, né? A família Rothschild é dona da Economist. Então, você já sabe que tipo de opinião você vai encontrar, né? Opinião da turma globalista. A democracia brasileira sofreu um duro golpe nas últimas 2 décadas e grande parte da culpa recai sobre seus políticos corruptos. Todos os presidentes desde 2003 foram acusados de violar a lei. Dilma sofreu impeachment por fraudar as contas públicas. Lula, conhecido, foi preso por corrupção e agora é presidente de novo. Bolsonaro, um agitador de extrema-direita, supostamente planejou um golpe para permanecer no poder após perder a eleição de 22 e em breve será levado a julgamento. Mas a democracia brasileira tem outro problema. Juízes com muito poder. E nenhuma figura personifica isso mais do que fulano, que ocupa o Supremo. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. O Supremo do Brasil ganhou inexoravelmente influência e prestígio à medida que o Executivo perdia legitimidade e o Congresso se via atolado em impasses e escândalos. Desde que decidiu sobre um grande caso de corrupção em 2012, o Mensalão, o tribunal tornou-se mais disposto a fazer valer os seus poderes. O comportamento perigoso e antidemocrático... Aqui é para você ver, né? O que é Economist? É a mesma narrativa do consórcio do Brasil. O comportamento perigoso e antidemocrático de Bolsonaro, tanto no cargo quanto após ser expulso pelos eleitores, deu ao tribunal mais justificativa para usar sua influência em defesa do Estado de Direito. Tá vendo? É culpa de Bolsonaro. Que Bolsonaro deu razão para isso acontecer. Tá bom. Essas são as acusações graves, e o tribunal deve ponderar as evidências e condenar se for o caso. O problema é que há crescentes questionamentos sobre o próprio comportamento do tribunal, a qualidade da justiça que ele oferece e a adequação de suas sanções. Um colegiado de 5 juízes, por exemplo, decidirá se Bolsonaro será preso em vez dos 11 ministros? É uma crítica recorrente, né? Dos 5, um é advogado pessoal de Lula. E o outro é ex-ministro da Justiça de Lula. O julgamento, portanto, corre o risco de reforçar a percepção de que o tribunal é guiado tanto pela política quanto pela lei. Durante a Lava Jato, uma gigantesca investigação de corrupção que durou a década de 2010, o tribunal manteve as penas de prisão para dezenas de políticos e empresários considerados culpados de corrupção, mas depois mudou de ideia e anulou as condenações de Lula em 2021 por questões processuais. Em 2023, o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, se gabou de ter derrotado Bolsonaro. Alegações de arbitrariedade e impropriedade tornaram-se incomuns. Nos últimos anos, um único juiz, José Antônio Dias Toffoli, anulou quase todas as provas descobertas durante a Lava Jato e, essa parte é curiosa, abriu uma investigação duvidosa sobre a transparência internacional. A transparência internacional é um dos braços do establishment internacional. Opera em diversos países, financiada pelos Soros, pela Fundação Ford, pelos bilionários. E aí parece que o ministro Dias Toffoli foi pra cima da pessoa errada, viu? Cuidado aí, ministro. Ministro Dilma Mendes, outro juiz, promove um encontro chamativo com a presença do tipo de pessoas influentes que costumam ter negócios em pauta no tribunal. Depois, tem lá. Ele liderou investigações contra Bolsonaro, mas está em conflito porque foi alvo da máquina de difamação e intimidação do ex-presidente.
Ele também vem travando uma cruzada contra o discurso antidemocrático online, exercendo poderes surpreendentemente expansivos que têm como alvo esmagadoramente atores de direita. Acho que na sua totalidade, né? Todos. Porque o pessoal de direita, né? O pessoal tá fingindo, né? O ruizão é nosso já. Ele só não quer admitir. No ano passado, ele ordenou que o Twitter, a plataforma de Elon Musk, derrubasse centenas de contas pró-Bolsonaro, muitas vezes sem dar nenhuma explicação. Ele bloqueou o acesso do Twitter no Brasil por mais de um mês e congelou as contas bancárias da Starlink, a empresa de internet do Elon Musk. O ministro responde às críticas com imperiosidade. Pressionado no ano passado sobre se o tribunal deveria adotar um código de ética, como a Suprema Corte dos Estados Unidos, isso fez em 2023, ele falou que não tem a menor necessidade. Em sua defesa, o tribunal está agindo legalmente. Tudo técnico, 100% técnico. Ele obtém seus poderes da Constituição, que é uma das mais longas do mundo, e permite que partidos políticos, sindicatos e muitas outras organizações apresentem casos diretamente ao Supremo em vez de tê-los filtrados por tribunais inferiores. Isso significa que o Supremo, na prática, faz a lei sobre questões que seriam decididas por autoridades eleitas em muitos países. Um único juiz pode proferir unilateralmente decisões com sérias repercussões conhecidas como decisões monocráticas. O Supremo frequentemente intervém porque as outras instituições brasileiras fazem seu trabalho mal. Há divergências, né? Às vezes intervém porque a esquerda pede, porque o Lula pede, porque o Randolfo Rodrigues vai lá e cutuca. O Congresso há muito tempo se deteve em um projeto de lei que estabeleceria regras claras para a liberdade de expressão online. Mentira, em nenhum momento o Congresso quis fazer isso. Em vez disso, o Sul realmente está gastando seu tempo poderando a legislação que perdoaria aqueles que atacaram prédios do governo após a derrota eleitoral de Bolsonaro. É The Economist, né? Porta-voz do globalismo. A ameaça de tudo isso é tripla. Um perigo é que a qualidade da tomada de decisões do Supremo se deteriore à medida que seu escopo se expande implacavelmente. Não vai piorar, vai piorar porcaria nenhuma. Só decisão perfeita. Segundo, quanto mais a Suprema Corte busca administrar a política, mais perde apoio público. Apenas 12% das pessoas dizem que ela está fazendo um trabalho bom ou ótimo, em comparação a 31% em 2022. Isso pouco importa. O povo é burro. A gente não vai ser guiado pelos burros da sociedade. Terceiro, esse poder irrestrito aumenta a ameaça do Supremo se tornar um instrumento de impulsos iliberais que infringem a liberdade em vez de apoiá-la. Não, isso nem é uma chance. Eles são os maiores bastiões da defesa das liberdades. Aí a Economist encerra dando aquelas sugestões do que fazer para salvar o Brasil. Parece até que copiou os textos do Estadão. Parte da resposta é que o Supremo exerça moderação. Aí o Estadão coloca tudo. Não, olha, precisa moderar. Se moderem. Para restaurar sua imagem de parcialidade, deve convocar toda a sua bancada para julgar Bolsonaro, incluindo os 2 juízes nomeados por ele. Juízes individuais devem evitar emitir decisões monocráticas, especialmente em questões políticas sensíveis. E, uma vez concluído o julgamento contra Bolsonaro, o Congresso deve retomar a tarefa de policiar a liberdade de expressão online do ministro lá. Ou seja, pode continuar, né? Agora, depois que o Bolsonaro for julgado, aí para, né? Até terminar o julgamento de Bolsonaro, desce a bolacha, mas bate sem dó nem piedade. Aí depois te resolve. Os brasileiros perderam a fé em 2 dos seus 3 poderes. É essencial evitar uma crise de confiança generalizada no terceiro. Peraí. The Economist. The Economist, é uma revista técnica de números. Como é que tu me afirma que apenas 12 pessoas apreciam o trabalho, 12%, e tu quer me falar que para evitar... Não, acho que a crise já está instaurada. Eu acho que a crise da imagem ela já está... Porque 12% não me parece um número bom. Eu não queria ser, né, apenas 12% das pessoas que me conheceram gostassem de mim. Ia ser meio complicado. Eu acho que o povo brasileiro tem, em sua grande parte, sei lá, acho que mais apreço até pelo executivo e pelo legislativo.
Aí no meio de todas essas confusões, e a gente vai estar chegando quase nos finalmente e vai conectar lá no início, quando falamos sobre a confidencialidade de Adélio e seu advogado. A Gazeta do Povo, anteontem, final da noite, colocou aqui uma matéria exclusiva. Mensagens inéditas revelam medo do Talhaferro, né, o ex-assessor. Se falar algo, ele acaba comigo. É expressão, né? Jeito de falar. Enfim, escreveu Talhaferro em 31 de março de 2024. Aí vocês perguntam, mas rapaz, como é que essa mensagem apareceu? Como que a Gazeta do Povo teve acesso a essa mensagem? Sabe como? Polícia Federal expõe conversas privadas de Talhaferro e depois remove material da internet. A Polícia Federal manteve por quase 2 semanas, em uma pasta pública na internet, arquivos com conversas íntimas entre o Talhaferro, né, sua mulher e seu advogado. Cadê a confidencialidade entre o Talhaferro e seu advogado? Que o Adélio teve direito, né? O conteúdo que deveria estar protegido por sigilo legal foi retirado do ar nesta quarta, após vir à tona a exposição de mensagens em que Talhaferro demonstrava temor de ser preso ou até mesmo ter um fim, caso revelasse informações sensíveis sobre seu trabalho. As conversas fazem parte de um inquérito conduzido pelo Supremo sob a relatoria do ministro que investiga o ex-assessor por suposta violação do sigilo funcional. Aí para você entender como é que essas mensagens ganharam a luz do dia. Os arquivos com as conversas pessoais foram capturados durante uma devassa autorizada pelo ministro em novembro de 2023, acho que também 2024, acho que está errada a data, que incluiu a quebra do sigilo telemático de Talhaferro e de sua esposa. A PF também teve acesso às conversas entre o perito e sua defesa, alegando que o advogado poderia estar envolvido em possíveis atos ilícitos. Será que esse argumento não poderia ter sido utilizado no caso Adélio? Não vamos quebrar aqui o sigilo do advogado do Adélio porque ele poderia estar envolvido em possíveis atos ilícitos. Poxa, chegou aí, cara, 4 advogados, 2 de jatinho, o cara não tinha dinheiro nenhum, mas tinha cartão pré-pago, celular, notebook, rodou uma coisa, um monte de gente morrendo aí. Próximo ao caso, faltou técnica no caso Bolsonaro. Faltou técnica, né? A Polícia Federal não era tão inteligente na época. Apesar disso, o material, que deveria ter permanecido sob segredo de justiça, foi anexado a um relatório público, acessível por link direto informado em documento oficial. Então, a Gazeta do Povo teve acesso a informações porque estavam presentes num documento oficial que tinha um link lá. E numa pasta pública na internet. Você não precisa de senha nem nada. A reportagem da Gazeta do Povo questionou a PF sobre a exposição dos dados desde o dia 11, sem obter resposta, repetiu o questionamento após a retirada do conteúdo do ar nesta quarta-feira, mas novamente não foi atendida. O gabinete do ministro também foi procurado, sem retorno até a publicação. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, né? Você vê, ó, o Supremo forma a maioria para livrar a Deolane de ir à CPI das bets. Este é o Brasil. Tinha mais umas coisinhas pra falar, mas para o vídeo não ficar longo, amanhã a gente comenta sobre isso muito mais. Amanhã, acho que minha imagem no vídeo vai ficar tão boa porque eu não vou ter o fundo verde atrás de mim. Mas amanhã, vídeo normal, empacotei tudo para levar lá. Eu sofrerei por 3 dias, nossa. Ai, pense num cara que não queria ir pra esse casamento, sou eu. Enfim, hoje 2.000 vídeos. Rapaz, 2.000 não é 2, nem 20, nem sei, viu? Chão. 2.000 vídeos. Podia ter planejado especial? Podia, mas não tive tempo também. Tanta coisa que tive que resolver essa semana. Enfim. Obrigado você que participou desse caminho, que teve aqui, acompanhou a maioria. Que venha mais 500, né? Vamos pensar de 500 em 500. Vamos chegar lá nos 2.500. Depois nos 3.000. Cada dia, um dia, né? Mais um ano e meio a gente bate 2.500. Por hora é isso. Vou mandar aqueles vídeos da Globo, aqueles vídeos antidemocráticos. Se você quiser ter na mão, né? Pra você falar, eita, esse vídeo é um que é muito antidemocrático, né? Mostrar para as pessoas, para que elas também não sejam antidemocráticas. Vou lá no Telegram, link tá sempre na descrição.
E se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode estar no canal. Tem um plano de valeu, tem um Patreon, inscrição e tem um Atlas brasileiro.